Superman é o personagem mais antigo e influente da DC que em 84 anos reuniu muitos coadjuvantes, incluindo membros da família, amigos, outros heróis, interesses amorosos e vilões, que também possuem seus próprios elencos de apoio. Ou pelo menos alguns deles têm, e juntos isso soma mais de 100 personagens. Fiz um vídeo há uma semana analisando o elenco de apoio do Batman e quanto tempo cada personagem demorou para aparecer em live action. Vendo quem demorou mais e quem demorou menos tempo, hoje eu queria fazer a mesma coisa com o Superman. Alerta de spoiler. Neste vídeo, um personagem supera o recorde do anterior de maior tempo entre a estreia nos quadrinhos e no live action. Então, com tudo isso esclarecido, vamos parar de perder tempo e começar. Em 1948, 10 anos após a estreia do Superman nos quadrinhos e 5 anos após o Batman em live action, foi exibido o seriado do Superman com Kirk Allen, trazendo os principais personagens do universo, como Lois Lane e Jimmy Olsen, ambos aparecendo 10 anos após suas estreias. Temos também Jonathan e Martha Kent, mas Jonathan agora se chama Evan. E isso é 9 anos após a estreia deles nos quadrinhos, assim como Perry White, que estreou no programa de rádio do Superman 8 anos antes. Por fim, neste seriado, temos os pais kryptonianos Jor-El e Lara Lor-Van. Jor-El apareceu 10 anos antes nos quadrinhos, Lara 9 anos antes em uma tira. Em 1950, os seriados do Superman ganharam o filme seriado Adam Man vs Superman. O Adam Man mencionado no título é na verdade Lex Luthor, que recebeu o nome de supervilão Adaman neste filme. Mas esse nome nunca pegou, e o nome Adaman foi dado a outro vilão, cujo nome verdadeiro é Heinrich Melch. Curiosamente, o ator que faz Lex Luthor também interpretou James Gordon na primeira versão live action um ano antes. Algo que eu mencionei no meu vídeo anterior. O seriado As Aventuras do Superman estreou em 1952, só o inspetor William Henderson estreou aqui. Na primeira temporada, episódio 3, 12 anos após sua estreia, ele surgiu em um programa de rádio de 1940 e só apareceu nos quadrinhos 35 anos depois de estrear em live action. Avançando pouco menos de uma década depois, o ano de 1961 viu a tentativa de um novo programa chamado As Aventuras do Superboy, que não foi aprovado. Um piloto foi filmado, trazendo a estreia em live action de 2 moradores de Smallville, incluindo o chefe Douglas Parker, apresentado 5 anos antes. E, mais importante, Lana Lane, que estreou 11 anos antes. Nos quadrinhos não houve nenhuma mídia live action do Superman pelos próximos 17 anos. Em 1978, Superman. O filme foi lançado marcando a estreia de 2 personagens dos quadrinhos, incluindo Sam Lane, criado 19 anos antes. Nos quadrinhos, ele é interpretado por Kirk Allen, o mesmo ator da primeira versão live action do Superman. O outro personagem é o General Zod, que havia estreado 17 anos antes. Então, o mesmo intervalo entre as mídias live action no universo do Superman? Na verdade, outros 4 personagens coadjuvantes do Superman estrearam neste filme. Isso inclui Evie Tessmacher, Otis, Non e Ursa. Evie Tessmacher estreou nos quadrinhos em 2000, Otis em 2006 e Non e Ursa em 2007. Nenhum personagem novo apareceu em Superman 2 ou 3, mas entre Superman 3 e 4 foi lançado o filme Supergirl em 1984. Kara Zor-El apareceu aqui 25 anos depois de sua estreia nos quadrinhos. O mesmo vale para Zor-El e Allura Inze, seus pais, assim como Lucy Lane, que também por coincidência havia estreado 25 anos antes disso nos quadrinhos. O único outro personagem que estreou neste filme é Fred Danvers, que agora é conhecido como Jeremiah Danvers, que estreou 23 anos antes disso nos quadrinhos. Assim como Selena, personagem criada para este filme e que só apareceu nos quadrinhos em 2017, muito tempo depois. E para o Downerverso, Superman. O retorno não traz nenhum personagem novo, mesmo se considerar tudo. Superman 4, Em Busca da Paz, lançado em 1987, o introduziu. Esse filme não trouxe personagens dos quadrinhos, mas o Homem Nuclear foi criado para ele e só apareceu nos quadrinhos em 2018. Então, tipo 41 anos depois. No ano de 1989, um novo programa de televisão chamado Superboy começou a ser exibido, que realmente apresentou uma boa quantidade de personagens.
Começando com o Sr. Mxyzptlk, que estreou na primeira temporada, episódio 16, 45 anos após sua primeira aparição nos quadrinhos. Há também Roger Corbin, chamado de Metalo, mas não é o principal. O Metalo principal, irmão dele, só surgiria anos depois. Roger Corbin apareceu na segunda temporada, episódio 3, 12 anos após sua estreia nos quadrinhos. Mas é estranho que ele tenha estreado antes do irmão, já que o irmão é o Metalo principal. Em 1989, Bizarro apareceu na segunda temporada, episódio 6 de Superboy, 31 anos após sua estreia nos quadrinhos. Curiosamente, ele não é interpretado pelo ator de Superboy, provavelmente para evitar repetir o mesmo rosto na tela. Naquela época, a tecnologia não era tão avançada quanto hoje. Na quarta temporada, episódio 3 de 1991 estreia o Homem Kryptonita, chamado de Garoto Kryptonita no programa. Ele também recebe a identidade de Michael Walker, algo que ele não tem nos quadrinhos, onde estreou 31 anos antes. Alguns episódios depois, na quarta temporada, episódio 7, Lena Luthor apareceu 30 anos após sua estreia nos quadrinhos, encerrando sua participação em Superboy. 1993 nos trouxe outro seriado do Superman chamado Lois e Clark, As Novas Aventuras do Superman, e logo de cara. No primeiro episódio, eles apresentaram uma nova personagem chamada Cat Grant, que só havia estreado nos quadrinhos 6 anos antes. Eles só voltariam a aparecer na segunda temporada, episódio 4, em 1994, com o vilão Prankster. Há uma diferença. Nos quadrinhos ele se chama Oswald Loomis, mas aqui é Kyle Griffin. Não sei o motivo dessa mudança. Mas ele só surgiu 20 anos depois, em 2014, na primeira temporada de The Flash, episódio 4. Embora ele não fosse realmente o brincalhão lá, ele era apenas um apresentador de quiz. Entre os dois, essa interpretação é mais fiel ao personagem, mesmo com a mudança de identidade, 52 anos após sua estreia nos quadrinhos. Se desconsiderarmos esse e contarmos só o do Flash, são 72 anos de diferença. Ainda não é o vencedor do vídeo, mas certamente estaria entre os 5 primeiros. Poucos episódios depois, na segunda temporada, episódio 7, Emil Hamilton apareceu só 7 anos após surgir nos quadrinhos. Uma diferença maior é o Toyman, que apareceu 2 episódios depois, na segunda temporada, episódio 951 anos após sua estreia nos quadrinhos. Um episódio depois, em 1995, estreia John Corbin, também conhecido como Metalo, 36 anos desde sua estreia nos quadrinhos e 6 anos desde que seu irmão, o Metalo menos conhecido, estreou em Superboy. No episódio 12 da terceira temporada de Lois e Clark, estreia o vilão pouco conhecido Barão Sunday, criado 8 anos antes. O interessante desse personagem é que ele é interpretado por Chris Williams, que estrearia como Raio Negro em live action. 22 anos após surgir no universo DC como Barão Sunday, Bibo Babowski apareceu alguns episódios depois, 9 anos após sua estreia nos quadrinhos. Esse é o último personagem de Lois e Clark. 4 anos depois, eles lançaram outra série do Superman, Smallville. Entre Lois e Clark e Smallville, houve um filme do Superman chamado Steel. O único personagem deste filme que também vem dos quadrinhos é John Henry Irons, também chamado de Steel. O personagem principal apareceu nos quadrinhos só 4 anos antes em Reign of the Superman. Este é um dos intervalos mais curtos para este vídeo. Chegando aos anos 2000, o vídeo focará quase exclusivamente em Smallville até 2010. Apesar de Superman, o retorno nos anos 2000, nenhum personagem de quadrinhos novo estreou nesse filme. Em Smallville, 7 das 10 temporadas apresentam novos personagens para comentar, e cada uma delas tem mais de um. Isso vai demorar até chegarmos a 2010. As introduções da primeira temporada ocorreram só no episódio piloto, começando por Pete Ross, amigo de infância de Clark Kent, que apareceu nos quadrinhos 40 anos antes. Lionel Luthor, também do episódio piloto, apareceu nos quadrinhos só 12 anos antes. Por fim, Chloe Sullivan. Personagem criada para Smallville, ela apareceu nos quadrinhos em 2010 e foi mencionada em outras mídias fora deles. Então, embora ela tenha sido criada para essa série, ela definitivamente se tornou uma personagem coadjuvante do Superman. A segunda temporada apresentou apenas um novo personagem, agora estamos no ano de 2003. Na segunda temporada, episódio 11, Meg Sawyer fez sua estreia em live action após um intervalo de 16 anos. Pode-se argumentar que Meg Sawyer poderia ter aparecido no vídeo do Batman, já que ela é tanto uma personagem da Batwoman quanto do Superman.
Originalmente ela é uma personagem do Superman e de Metrópolis, então resolvi incluí-la aqui, não no outro vídeo. Em 2003 agora falando da terceira temporada de Smallville. Morgan Edge apareceu no episódio 1 e retornou após 33 anos em Smallville, terceira temporada, episódio 1. George Taylor, o editor do Planeta Diário antes de Perry White, fez sua estreia agora, no ano de 2004, 66 anos após sua primeira aparição nos quadrinhos. Que com certeza é um dos maiores intervalos neste vídeo. Eu devo mencionar que lá em 1953 em Aventuras do Superman. Tecnicamente ele apareceu, mas pelo que vi só em uma foto. E ele só foi realmente usado como um recurso de enredo, então isso não conta totalmente, por isso eu não o incluí até agora. Na terceira temporada temos Lillian Luthor. Ela estreou na terceira temporada, episódio 19, 42 anos após a primeira aparição da mãe de Lex Luthor nos quadrinhos. Eu digo mãe de Lex Luthor porque o nome Lillian só foi criado em Smallville e acabou ficando para a personagem. E esse tem sido o nome dela em todas as formas de mídia desde então. Saltando a quarta temporada, chegamos a 2005 e a quinta temporada. O episódio 1 apresentou dois novos personagens, incluindo o Brainiac, que estreou nos quadrinhos 47 anos antes. Vale destacar que só vemos ele em forma humana, e um personagem com a aparência real do Brainiac só surgiu pela primeira vez em Krypton em 2018. No mesmo episódio, além de Brainiac, aparece Nomek, kryptoniano que surgiu nos quadrinhos 31 anos antes. Em 2008, as temporadas 6 e 7 não apresentaram novos personagens. A oitava temporada se destacou a partir do episódio 4 com a estreia da personagem Máxima, que surgiu nos quadrinhos 19 anos antes. 4 episódios depois, Fiora retornou ao live action após 31 anos. Neste episódio, ela só possui Lois Lane. Sua aparição física só ocorre na nona temporada, episódio 1, mas ao mesmo tempo, aquela também era uma clone de Fiora. Acho que podemos considerar a primeira aparição dela na oitava temporada, episódio 8. 2 episódios depois, Apocalipse aparece em live action na oitava temporada, episódio 10 após 16 anos. Apocalipse é transformado em uma figura parecida com o Hulk, com uma identidade humana que se transforma em Apocalipse sempre que fica com raiva, embora ele ainda tenha a origem kryptoniana. Isso é bem diferente dos quadrinhos, tanto no episódio seguinte quanto agora. Em 2009, a Legião dos Super-Heróis estreou em live action. Eu sei que a Legião dos Super-Heróis não são estritamente personagens do Superman, eles têm sua própria história. No entanto, eles são fortemente associados ao Superman. Eles estrearam em uma revista em quadrinhos do Superman. O desenho Legião dos Super-Heróis tem Superman como protagonista. Eles não aparecem o bastante em live action como personagens individuais para ter um vídeo só deles. Decidi incluir todos neste vídeo, exceto um, a XS. Ela pode aparecer em um possível vídeo do Flash se eu fizer. Neste episódio, Relâmpago, Garota Saturno, Garoto Cósmico e os Legionários estrearam em live action 51 anos após surgirem nos quadrinhos. Junto com a Legião dos Super-Heróis, um dos seus inimigos, Persuasor, que também é um vilão do Superman, apareceu pela primeira vez com um intervalo de 42 anos desde sua primeira aparição nos quadrinhos. O episódio seguinte marcou a estreia de Dan Turpin 67 anos após sua primeira aparição nos quadrinhos, sendo uma das maiores. 7 episódios depois, no 19º da oitava temporada, Bruno o Homem Feio Mannheim fez sua estreia, embora eu não o chamasse exatamente de feio nesse desenho, e ele tem um intervalo de 38 anos. 2 episódios depois, novos vilões surgiram neste episódio focado neles, incluindo a estreia do Parasita após 22 anos na versão Rudy Jones. A Livewire estreou 12 anos antes, assim como o Neutron, que apareceu 28 anos antes nos quadrinhos. Bascat foi o último personagem de 2009, mas o primeiro da nona temporada, estreando nos quadrinhos 5 anos antes. Não sei quem é, mas ele tem um dos menores intervalos do vídeo. Em 2010 temos Smallville, nona temporada. Episódio 16 marca a estreia da Banshee prateada após 23 anos, e o episódio 21 traz Vovó Bondade após 39 anos. Finalmente chegamos à última temporada de Smallville, que trouxe vários novos personagens, começando por Darkseid. No primeiro episódio, que muitos não sabem, apareceu em Smallville. Com um intervalo de 40 anos desde sua estreia nos quadrinhos, Connor Kent, também conhecido como Superboy, fez sua estreia nesse mesmo episódio, embora apenas como uma criança com um intervalo de 17 anos.
Só veríamos ele como Superboy na 10ª temporada, episódio 16. 2 episódios depois, o glorioso Gordon Godfrey estreou após 39 anos. No episódio seguinte, Brainiac 5 estreou em live action, interpretado pelo mesmo ator de Brainiac. Nesta realidade, ele é o Brainiac original reprogramado no futuro e tem um intervalo de 49 anos. 4 episódios depois disso, as Fúrias Femininas estrearam. Mas as únicas que são nomeadas são La China e Harriet, que nos quadrinhos se chama Mad Harriet, ambas com um intervalo de 38 anos. Nesse episódio, vimos a estreia de um Desaad sem desfiguração, lançado nos quadrinhos 39 anos antes. 2 episódios depois disso, Ultraman fez sua primeira aparição em live action. Ele é o único do Sindicato do Crime que apareceu em live action. Aqui ele é a versão da Terra 2 de Kal-El, criado por Lionel Luthor e chamado Clark Luthor. O que difere dos quadrinhos, onde Ultraman vem de um mundo onde mocinhos são vilões e vice-versa. Por fim, o último personagem a aparecer em Smallville é de 2011. Na 10ª temporada, episódio 17, Ron Troop surge com 20 anos a mais. Entre essa série do Superman e a próxima em Supergirl, houve um intervalo de 4 anos, mas nesse período, o Homem de Aço foi lançado em 2013. Esse filme marcou a estreia de Kenny Braverman, que nos quadrinhos se torna o vilão Conduto. Aqui ele aparece apenas como o valentão que intimida Clark Kent, tendo estreado 19 anos antes. Um membro da equipe do Planeta Diário, Steve Lombard estreou neste filme com um intervalo de 40 anos, e todos os outros personagens deste filme são basicamente apenas kryptonianos cujos nomes ninguém conhece. Temos Jax Orr com um intervalo de 52 anos, Thor-On com um intervalo de 50 anos, Devin também com um intervalo de 52 anos e Carvex com apenas 3 anos de intervalo. Desde sua estreia nos quadrinhos em 2010, Supergirl estreou em 2015. Esta será a principal fonte de novos personagens nos próximos anos, mas não a única. Primeiramente, temos o episódio piloto que marcou a estreia de Eliza Danvers, que nos quadrinhos se chama Edna Danvers, e ela estreou 54 anos antes. Curiosamente, ela é interpretada pela mesma atriz da primeira Supergirl, Helen Slater. Mas isso foi definitivamente de propósito. Além disso, no episódio piloto, 2 vilões conhecidos como Reactron, com uma diferença de 32 anos, e Helbermite, com uma diferença de 47 anos, fizeram sua estreia. E para este episódio temos o Toyman Jr. ou Windshot Jr., personagem criado originalmente para Superman, a série animada. E ele nunca apareceu em nenhum outro lugar além desse desenho e daquele universo, e em Supergirl e em todo o nosso universo. Ele não é dos quadrinhos, mas já apareceu em 2 universos compartilhados, o que justifica sua inclusão neste vídeo. Ele apareceu em Superman, a série animada 19 anos antes de estrear em live action. O episódio 2 marcou a estreia do Comandante Gore com um intervalo de 7 anos e no episódio 4 do personagem Last. Em 2015 ocorreu a estreia do Superman Cyborg, Hank Henshaw. Após 23 anos, só vemos ele como Superman Cyborg na 2ª temporada. Na primeira temporada, em 2016, a Garota Bizarra, ou Supergirl Bizarra, estreia em live action 55 anos após surgir nos quadrinhos. 2 episódios depois, Adam Grant, filho de Cat Grant, estreia em live action com uma participação em Smallville. Mas isso não conta, pois há um intervalo de 29 anos. Devo mencionar que esta é uma versão adulta de um personagem dos quadrinhos que nunca chegou à idade adulta, o que é muito brutal. O episódio 14 marcou o retorno do mestre carcereiro após 37 anos e do vilão Alfonso Lizano após 8 anos. No episódio seguinte, Brainiac 8, ou Índigo, retorna após 12 anos, interpretada pela mesma atriz que fez Supergirl em Smallville. Durante a primeira temporada, Batman vs Superman. A Origem da Justiça foi lançado, apresentando Mercy Graves, que estreou em Superman, a série animada há 20 anos. Voltando a Supergirl, o último personagem da primeira temporada é Dick Malvern. Na série mudaram seu nome para Rick Malvern, personagem coadjuvante de Supergirl, que estreou 57 anos antes nos quadrinhos, o que definitivamente é um dos maiores. Na 2ª temporada, o primeiro episódio apresentou o novo legionário Mon-El, que surgiu nos quadrinhos há 55 anos. Agora esse personagem se divide em 2, igual aos quadrinhos. O nome dele é Largan, também chamado de Manel. Aqui, Manel é o filho e Largan o pai, que só apareceu no episódio 8. De qualquer forma, ambos estão em 2016, então a diferença não muda.
Bahar apareceu na segunda temporada, episódio 7 após 28 anos. E por fim, em 2016, os Dominadores representam toda a raça alienígena, sendo vilões principais da Legião dos Super-Heróis e estreando nos quadrinhos há 49 anos. E isso na verdade não é em Supergirl, é em Flash, no crossover Invasão, na terceira temporada, episódio 8. Em 2017, Rain, vilã da Supergirl criada nos 952, 5 anos antes, surgiu pela primeira vez no final da segunda temporada da série. Indo para a terceira temporada, o primeiro episódio trouxe a estreia de um vilão conhecido como Bloodsport, que tenho certeza que todos vocês provavelmente conhecem por causa do Esquadrão Suicida. Na verdade, ele estreou em live action 4 anos antes em Supergirl, com um hiato de 30 anos. O episódio seguinte marcou a estreia de Psy, vilã da Supergirl presente nos quadrinhos há 35 anos. Na terceira temporada de Supergirl, Liga da Justiça foi lançado e Steppenwolf estreou em live action após 45 anos. Logo após, saiu Crise na Terra X, marcando a estreia em live action da Overgirl, versão da Supergirl da Terra X. E ela teve um papel muito maior do que jamais teve nos quadrinhos, que basicamente se resume ao fato de que ela morreu em todas as versões. Uma das aparições dela nos quadrinhos, onde ela estreou 9 anos antes, em 2018 coincidiu com a estreia da série Prelúdio do Superman, chamada Krypton, que foi ao ar exatamente na mesma época da terceira temporada de Supergirl. Então vamos ficar entre as duas. Começando com Streak na terceira temporada de Supergirl, episódio 10 com um intervalo de 58 anos. Porém, ela não tem superpoderes e é uma gata preta, não ruiva. Mas o que mais é novo? Isso é Supergirl? O segundo episódio de Krypton marcou a estreia de Quaxu e não sei como se pronuncia isso, mas são 56 anos de diferença. O 14º episódio da terceira temporada de Supergirl marcou a estreia de Jack Nimble, o Toyman, após 44 anos. No entanto, ele foi transformado em Jacqueline Nimble e Toy Woman, ao que tudo indica. De volta a Krypton, o episódio 5 apresentou a estreia de um personagem chamado Lor Zod, que é filho do General Zod. Em Krypton, ele é ancestral do General Zod, não o mesmo personagem, apenas compartilham o nome. Se Lor Zod, verdadeiro filho do General Zod, aparecer em live action, isso passará a ser sua estreia oficial no formato. Se isso contar, é um intervalo de 12 anos. Agora temos personagens de Supergirl, começando com Tara Akbar, a Flame Bird, que apareceu na terceira temporada, episódio 21 após 52 anos. Ben Lockwood, ou Agente Liberdade, estreou no primeiro episódio da quarta temporada após 27 anos. Maxwell Jensen também apareceu nesse episódio após 52 anos. No entanto, ele nunca é visto em sua forma completa de Parasita, assim como Manchester Black, que estreou no episódio 4 da quarta temporada com um intervalo de 17 anos. Há uma exceção em Titãs, pois o episódio 11 da primeira temporada marcou a estreia de Krypton. O Supercão, que até agora na quarta temporada ainda não conheceu o Superman. Ele é o cachorro de Connor Kent. Também é um clone híbrido de cachorro kryptoniano criado pela Lex Corporation como Connor. Ele não é igual ao Krypto, mas é uma adaptação daquele cachorro com 63 anos de diferença. Em 2019, mais 2 membros da Elite, além de Manchester Black, apareceram em live action. A menageria aparece no episódio 12 e o Chapéu no 13 separados por 18 anos. Voltando a Krypton, o episódio inicial da segunda temporada marcou a estreia do Lobo após 36 anos. Só como uma curiosidade, Emmett J. Scanlan, que é o ator que o interpreta, também fez a primeira versão em live action de Jim Corrigan, também conhecido como o Espectro, em Constantine. Em 2019, o evento Christie's on a Federalist Crossroad marcou a estreia de Jon Kent como bebê e adolescente. Jon Kent surgiria 2 anos depois em Superman e Lois. No entanto, eu diria que tanto ele quanto Jordan são adaptações de Jon Kent, já que Jordan é quem tem poderes e está se tornando Superboy. Ainda assim, o bebê conta, e esse é um intervalo de 4 anos, um dos mais curtos. 2020 não teve estreias, mas 2021 e 2022 compensam isso, por causa de Superman e Lois. Antes de Superman e Lois, temos a última personagem de Supergirl, a senhorita Gisblitz, versão feminina do Sr. Mxyzptlk. São 60 anos de intervalo, não vou tentar pronunciar esse nome. E isso nos leva a Superman e Lois Cobb. Brandon, personagem criado em 2016, 5 anos antes, apareceu no episódio inicial. No segundo episódio, o Erradicador estreou.
Porém não é o Erradicador, mas sim uma combinação de vários personagens. O Erradicador e Morgan Edge são combinados e recebem um novo histórico e nome em Tyler Al, o meio-irmão de Clark Kent. Tudo isso foi criado para esta série. Eu diria que ele é sim uma adaptação do Erradicador, personagem que estreou 32 anos antes. Esse episódio também marcou a estreia de Lesla Lar, agora chamada Leslie Lar. Ela ganha o codinome Irma Cyrus. E sua história de origem foi alterada para ser uma pessoa comum que recebeu poderes kryptonianos pelo ex-kryptonita e não apenas uma kryptoniana comum. E ela tem uma estreia de 60 anos. O episódio 4 marcou a estreia de Thaddeus Killgrave, ou Professor Killgrave, com um intervalo de 33 anos. Ele é interpretado pelo mesmo ator que fez a primeira versão de Rudy Jones que eu mencionei anteriormente neste vídeo. Também tem Dabney Donovan no episódio com intervalo de 50 anos. Natasha Irons, conhecida como Aço, é sobrinha do Aço nos quadrinhos. E aqui a história de fundo dela é mudada drasticamente. O nome dela muda para Natalie Lane Irons, tornando-se filha de John Henry Irons e Lois Lane. Ela veio de outro universo e tem 27 anos de diferença. O último personagem da primeira temporada de Superman e Lois surge no episódio 11, Adam Man, que já mencionei antes no vídeo. Adam Man era Lex Luthor no filme Adam Man vs Superman. Mas o original é um nazista chamado Heinrich Milch, também conhecido como Adam Man, que para esta série foi modernizado. Em vez de Heinrich Milch, um nazista, ele é Henry Miller, um neonazista americano. E ele estreou no programa de rádio de 1940, e isso foi 81 anos antes de sua estreia em live action. O que na verdade não é o maior intervalo neste vídeo. Esse vem do ano que vem, ou na verdade deste ano 2022. Porém, 81 anos superam qualquer outro intervalo do vídeo do Batman, mas ainda não é o maior. O último personagem de 2021 é Mongal, que surgiu nos quadrinhos 26 anos antes e estreou em live action em O Esquadrão Suicida. Curiosamente, o pai dela, Mongul, ainda não apareceu em live action. Enfim, em 2022 estreou a segunda temporada de Superman e Lois, iniciando pelo episódio 1. Mitch Anderson foi introduzido, personagem que nos quadrinhos é o super-herói Outburst. E um membro dos Superman da América, um grupo de personagens que estreou junto com Mitch Anderson há 30 anos, o segundo episódio marcou a estreia de Karen Lau Faulkner, que nos quadrinhos é a Rampage. No entanto, aqui nunca a vimos em sua forma de Rampage, e ela estreou há 35 anos. Esse mesmo episódio marcou a estreia de Ellie Alston, também conhecida como Parasita, que estreou nos quadrinhos há 18 anos. Esta temporada abordou o mundo inverso, ou mundo bizarro, e apresentou versões bizarras de personagens já conhecidos do universo do Superman. Incluindo Lois Lane bizarra, que surgiu há 63 anos, esse é um dos maiores intervalos. Crypto Bizarro é um gato na série, embora nos quadrinhos ainda seja um cachorro, mas mantive assim. Mesmo personagem introduzido há 61 anos, no outro extremo, John Kent Bizarro surgiu só 4 anos atrás nos quadrinhos. Esse é um dos intervalos mais curtos. Eu esqueci completamente que Lana Lane Bizarro apareceu em Superboy antes de aparecer em Superman e Lois. Eu só percebi isso quando já estava editando este vídeo. Então vamos apenas mencionar aqui. Esse foi um intervalo de 30 anos, isso realmente não significa nada. O intervalo de 30 anos não vai ser mencionado de novo, mas achei que valia a pena acrescentar mesmo assim. Isso encerra Superman e Lois. Segunda temporada restam 2 personagens, sendo o primeiro não o recordista e o último... Eu vou falar sobre esse vídeo, esse é o personagem que quebra o recorde. E ele estreou há algumas semanas antes de eu fazer este vídeo. Antes disso é o Legionário. Tina Wazo, a garota fantasma que apareceu em The Flash na 8ª temporada, episódio 9, foi trazida para o presente e estreou nos quadrinhos há 61 anos. E finalmente, em Stargirl na 3ª temporada, episódio 9, o Ultra Humanoide apareceu em live action após estrear nos quadrinhos em 1939, só 12 edições depois do Superman, há 83 anos. Pra quem não sabe, o Ultra Humanoide foi o primeiro vilão que o Superman enfrentou. Ele foi o maior rival do Superman por cerca de 1 ano, até Lex Luthor ser introduzido e assumir esse papel. Todas essas décadas depois, o Ultra Humanoide finalmente faz sua estreia em live action, e nem é em um projeto relacionado ao Superman. É em Stargirl, pois ele já enfrentou a Sociedade da Justiça algumas vezes.
De qualquer forma, 83 anos deve ser um dos maiores intervalos no universo DC, ou pelo menos no ano de 2022. Com tudo isso esclarecido, vamos então para os 5 maiores e os 5 menores intervalos. No entanto, vou passar por eles muito mais rápido desta vez, porque este vídeo está muito longo. Para a lista dos menores, não vou contar personagens que estrearam ou foram criados para certos programas e filmes, porque obviamente isso não seria justo. Em quinto lugar estão Emil Hamilton e Comandante Gore com 7 anos, em quarto lugar está Cat Grant com 6 anos. Em terceiro lugar, há um empate quádruplo entre Rain Chief, Douglas, Parker, Cobb, Brandon e Boscott com 5 anos. Em segundo lugar, há um empate triplo entre Aço, John Kent e Bizarro, John Kent com 4 anos. E finalmente, em primeiro lugar, está Carvex com apenas 3 anos. Os 5 maiores intervalos entre quadrinhos e estreia em live action. Em quinto lugar estão Crypto e Bizarra Lois Lane com 63 anos, que são o único empate nesta lista. Em quarto lugar está George Taylor com 66 anos, em terceiro lugar está Dan Turpin com 67 anos, em segundo lugar está Adam Mann com 81 anos e em primeiro lugar está o Ultra Humanity com 83 anos. Com tudo isso esclarecido, é isso para este vídeo. Me diga nos comentários abaixo se você gostou. Se acha que esqueci algo, pode ser. Qual super-herói devo escolher na próxima vez? Mulher Maravilha, Flash ou Lanterna Verde? Qual não é? Vai ser um vídeo curto. Obrigado por assistir. Tchau.